É o final da série do Novo Pacto. A realidade do Novo Pacto. É a série que nós estamos ministrando esse mês. E eu finalizo hoje com uma geração com dores de parto. Vira para esse irmão, está ao seu lado e fala assim: hoje nós vamos voltar a antes de você ter sido criado. Vira para esse irmão e está ao seu lado e fala assim: hoje nós vamos fazer uma volta no tempo, que se chama antes da fundação do mundo. Hebreus 13. Hebreus 13, verso 8. Vira para esse irmão e fala assim: o pastor vai começar hoje, mas com certeza a pastora vai, no domingo que vem a gente vai continuar. A pastora não, o pastor. Ela está avisando que eu já vou pregar. Não estou nem sabendo disso. Nem pensar. Hebreus 13, verso 8. Alguém trouxe caderno? Trouxe caderno? Deixa eu ver. Trouxe caderno? Caderno. Glória a Deus. Mas tem para que caderno? Talvez na metade do culto você descubra o porquê o caderno. Hebreus 13, verso 8, um dos textos mais famosos da Bíblia. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para... Fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que nós possamos, de fato, começar a enxergar aquilo que está por trás da letra. Que nós possamos entender aquilo que está por trás, Senhor. Nós queremos te ver melhor. Estamos cansados de só vermos textos atrás de textos. Nós queremos começar a entender aquilo que o Senhor teve como sentimento quando começou a escrever. Fala conosco hoje, Senhor. Fala conosco. Ministra poderosamente sobre nós, para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É interessante que você consiga entender que o único tempo verbal que você vai conseguir administrar no ontem, hoje e amanhã é o hoje. Porque o ontem não trata do passado. O ontem vai tratar de uma eternidade antes do tempo. É porque o ontem parece que é a minha vida do ontem. Ou o Velho Testamento, mas quando diz que ele é o mesmo ontem, vai tratar no antes que o tempo foi criado. Eu vou chamar o de Gênesis 0. Vai dar ruim hoje, né? E o amanhã, aqui não está falando nem do reino. Aqui está falando de uma outra eternidade, porque a palavra não vai dizer que Deus vive do tempo no tempo e nem do dia a dia. A palavra vai dizer que Deus vive de eternidade em... Então, antes que o tempo foi criado, existia uma eternidade anterior. Você está me acompanhando? Eu estou só começando. E depois que nós morrermos, nós reinarmos, haverá uma outra eternidade. Porque Deus vai nos fazer caminhar da eternidade passada, à eternidade presente e à eternidade futura. Apesar de ter tudo a mesma coisa, eu quero só me limitar no texto. Porque Deus é o mesmo ontem. Então, antes que tudo fosse criado, Deus já era o mesmo. Então, vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mas para você conseguir caminhar comigo hoje, você vai ter que deixar algumas crendices de lado, de que as trevas têm algum poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Nenhum. Claro que se você passou após a cruz.
Aquele sacrifício de Jesus na cruz nos deu uma vitória. Se as trevas tivessem poder sobre a sua vida, o diabo não deixaria você vir na igreja, gente. Que poderoso é esse diabo que deixou você vir escutar falar do Cristo? Na cruz, diz o texto do apóstolo Paulo, que as trevas tiveram a sua derrota exibida. E agora estamos debaixo do governo de Cristo. Então, já que eu estou debaixo do governo de Cristo, a palavra vai dizer que toda autoridade nos foi dada por Ele, amém? Então, para de se preocupar com posição, começa a se preocupar com obediência. Não se preocupe aonde você vai, o que você vai ganhar, o que você não vai, isso não importa. Se Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a nossa Bíblia foi dividida de alguma maneira entre Velho Testamento e Novo Testamento, amém? Eu vou melhorar esse texto porque nós estamos divididos entre Velho Pacto e Novo Pacto, amém? Em Cristo, o Cristo, ele é eternamente novo, ele não envelhece. Eternamente novo. Envelhecer é porque nós fomos contaminados com o tempo. Envelhecimento é um tipo de contaminação. Amém? De alguma maneira, os micróbios, a atmosfera, tudo vai nos fazendo envelhecer. O corpo vai ficando desgastado. Amém? Só que Cristo não. Cristo é novo eternamente. E como eu estou em Cristo, eu também me torno novo eternamente. A sua eternidade não começa quando você morre. A sua eternidade começa quando você confessou Jesus. É por isso que nós já deveríamos, a igreja deveria estar vivendo hoje, já vivendo na eternidade, porque nós estamos preparando um reino, amém? O reino não é futuro, apesar de ser, mas já é agora. Ontem é antes da fundação do mundo. E a pergunta hoje inteligente é: aonde nós estávamos antes da fundação do mundo? Em Cristo já. É por isso que o texto vai dizer de Efésios, eu leio mais na frente, que Deus nos elegeu nele. Deus nos escolheu quando estávamos nele, antes de nascermos. Respira, por favor, e me ajuda. Isso é fantástico. Já ocorreu, você vai ter um susto que todo mundo vai levantar a mão. Já ocorreu de alguma coisa que você estava fazendo, e aí você teve um insight, você fala assim: caramba, eu já vivi isso aqui. Quem já viveu isso? É que antes de você nascer, Deus te contou toda a sua história. Você viu ela. Você enxergou um livro de vida e você conseguiu ver tudo. Mas quando você nasceu, a sua mente foi reprogramada pelo sistema adâmico. E você perdeu essa memória. Pega aqui atrás do Ministério Infantil e fala assim: filhos, eu vou contar uma história. Antes de antes de nascer, antes da barriga da sua mamãe, você estava em Cristo. Eles vão falar o quê? Amém. Que lindo. Caramba. Que fantástico isso. Eu estava em Cristo e acabou, se tornou uma verdade. Porque a mente dele está limpa. Agora vira para o Nicodemos e fala que ele tem que nascer de novo. Ele fala: não tem como. Porque quanto mais velho, mais difícil entender o reino. Quanto mais contaminado do terreno,
Tem um texto que eu já preguei aqui que fala sobre o animal diabólico e terreno. É o texto do apóstolo Paulo. Oh, que complicado. Quanto mais cheios do terrenal, mais difícil acreditar nessas coisas. Jesus em Mateus vai falar assim: deixai-me vir as criancinhas, porque delas são porque elas entendem mais rápido. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: antes do ventre da sua mãe, você já existia em Cristo. Congregar é recuperar a memória eterna, é recuperar a palavra que eu ouvi na eternidade. Você já percebeu isso? Eu tenho certeza que acontece isso aqui na igreja. Quando você vem pra cá, a gente acaba falando algumas coisas que você nunca ouviu, e o seu espírito liga na hora. Você fala assim: cara, como eu nunca vi isso? Quem já viveu isso aqui? Você viu? Você não sabia que existia, você não sabia que as coisas eram assim, mas quando a gente falou uma frase, o seu espírito atentou e falou: caramba, é isso. Não, agora sim, faz sentido. É porque pregar a palavra é reconfigurar a sua memória. É recordar o que já vivemos, o que Deus nos contou. Eu não estou somente em Cristo agora, eu pertenço a Ele desde a eternidade. Irmão, se você não entender isso, irmão, fica difícil. É por isso que, olha o texto, é por isso que diz que Jesus na cruz foi um resgate. Sim ou não? Resgate por quê? Porque você já era dele. É que quando fala de resgate, você pensa no Adão. Mas o resgate fala desde de uma vida passada. Não que você tinha vida, mas você estava em Cristo tendo vida. Você já existia nele. Não estou dizendo que você andava por essa terra de alma penada. Não, nada disso. Bota sua mente onde você tem que colocar. Hebreus 8, verso 13. Pergunta esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você está acompanhando? Porque ainda estamos na introdução. Hebreus 8, verso 13. Mário hoje vai ter problema. Tem de teatro hoje? Hebreus 8, verso 13. Daniel é demais. Hebreus 8, verso 13. Saiu daqui pregando lá. Ele veio pelo meio do caminho pregando. Hebreus 8, 13. Você abriu, diga amém? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Isso é ótimo. Ora, aquilo que está antiquado, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Pastor, mas a gente tem que viver o que Moisés falou. Antiquado, envelhecido, prestes a desaparecer. É engraçado que esse texto do apóstolo Paulo, ele é um pouquinho de tempo antes. Ele é um pouquinho de tempo antes da destruição do templo. Ele ocorre anos antes que o templo foi destruído. Com a destruição do templo, se termina todo o sistema levítico. Porque o judeu, ele crê na velha aliança, mas não sacrifica mais animais. Por quê? Porque não tem mais o templo. O apóstolo Paulo declara que aquilo estava antiquado. Eles não sabem o porquê não fazem mais sacrifícios. Mas é porque está antiquado, já está passado. Desapareceu. Quando Jesus diz está consumado, muitas coisas acontecem no está consumado. Entre eles está consumado todo o velho pacto, toda a velha ordem, todo o velho sacrifício. Na cruz, Cristo, o Jesus,
Ele foi sumo sacerdote, sacrifício, caminho novo e vivo. Eu repito. Na cruz, Jesus falou assim, ó: ninguém pode tirar a minha vida se meu Pai não deixar. É eu que entrego ela, amém? Só que só quem podia matar um cordeiro era um sumo sacerdote, sim ou não? Então na cruz Jesus representa o sumo sacerdote e o sacrifício. E ao mesmo tempo um novo caminho e vivo. Por que novo e vivo? Porque o outro era velho e morto. Eu repito. Por que novo e vivo? Porque o outro era velho e morto. Só que agora o Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e eles continuavam como sumos sacerdotes entrando no lugar santíssimo, continuavam sacrificando, até que Deus fez destruir o templo. Porque quando se levanta um novo e vivo caminho, tudo que é velho e morto tem que desaparecer. Só que da mesma maneira que nós não pertencemos ao sistema levítico, nós não pertencemos à ordem levítica, porque Jesus não é sacerdote segundo Levi. De Levi vieram todos os sumos sacerdotes, mas Jesus não é sacerdote segundo Levi. Jesus é sacerdote segundo Melquisedeque. E eu vejo umas caras assim falando: que isso, pastor? Que loucura é essa? Porque ao mudar o pacto, muda o sacerdócio, muda a lei. Tudo era imperfeito no antigo pacto e apontava para o que era perfeito. Eu repito, tudo era imperfeito apontando para o perfeito. O antigo pacto, segundo a sua Bíblia, não aperfeiçoava ninguém. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você vê defeito nas pessoas? Vira para ele e fala assim: eu vou melhorar. Você vê os seus defeitos? Porque se você se condena e se culpa, você condenará e culpará outros. Me diga como você se vê, e eu vou te afirmar como você vai tratar as pessoas. Nós estamos em Cristo, amém? Então nós estamos perfeitos, amém? Mas estamos sendo aperfeiçoados ao perfeito. Eu repito porque parece confuso. Nós estamos em Cristo, assentados à destra de Deus, junto com Cristo Jesus no trono, amém? Então em Cristo nós estamos perfeitos, amém? Mas Deus ainda está nos aperfeiçoando. Pegou? É que tem coisa que só a mente espiritual consegue entender, mas a mente natural não vai conseguir entender. É a perfeição dele absorvendo a minha imperfeição. Cristo em mim é a sua perfeição absorvendo a minha imperfeição. Eu vou usar um versículo, eu vou usar uma terminologia. É Cristo na versão Bruno. É Cristo na versão João. Cristo na versão Juliana. Cristo na versão Bárbara. Cristo na versão Raíza. Seremos absorvidos completamente por Cristo. Quem é casado, levanta a mão. Se sua esposa ou seu marido está do lado, fala assim: você ainda não viu minha melhor versão. Olha que esperança hoje, irmão. Você sai daqui com uma esperança, irmão. Vira para ele e fala. Agora fala assim: você não viu ainda a minha melhor versão. Fala assim: a minha versão não sou eu mais arrumada. A minha melhor versão é Cristo. É o Bruno aperfeiçoado, é a Juliana aperfeiçoada. Essa é a nossa melhor versão. Todos têm jeito, mas não tem jeito melhorando, tem jeito sendo crucificado estando em Cristo. Deus não pode melhorar o velho homem. Se pudesse melhorar, não tinha matado o filho dele.
Se Deus matou o filho dele numa cruz, o que ele não faria comigo, com você? Sai desse Jesus romântico, sai, vai te fazer bem. Aceite ele naquela cruz, mas entenda ele que ele quer fazer igualzinho com você. Fala assim: amor, você vai ver minha melhor versão. Fala com ar de sedutor, fala. Você vai ver minha melhor versão. Fala. Gálatas 3:16, e aqui eu começo a pregar de fato. E sabe qual é o triste? Eu não estou brincando. Até aqui fomos a uma introdução para você me entender. Gálatas 3, verso 16, você abriu, diga amém. Ora, amém? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu... Lê de novo. Fala assim: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A promessa não foi feita para Isaac, Jacó, Moisés. Quem está dizendo isso? Não sou eu, é o texto. Não, o texto explicar. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Deus, quando promete algo para Abraão, promete para Abraão e para Cristo. Porque descendentes é semente. É uma tradução da palavra descendentes. Então a promessa que foi dada a Abraão era para semente. Quem era a semente de Abraão? Cristo. Irmão, essa loucura. Se o Oriente Médio entendesse o apóstolo Paulo, eles teriam problemas com a gente e não entre eles. Porque para o apóstolo Paulo, judeu e muçulmano é a mesma coisa. Porque a briga lá é uma briga de mães e não de pais. Porque os judeus são filhos de Sara e Isaac, e os muçulmanos são filhos de Agar e Ismael. É uma briga de irmãos. Para o apóstolo Paulo, em Gálatas 3, leia em casa, eu te desafio a ler, são todos iguais. Ele diz que a Jerusalém que é de baixo é escrava com seus filhos. Mas nós, Jerusalém de cima, que é Cristo, somos livres. Nós somos filhos de Sara. Para Paulo, eles são tudo filhos de Agar. Respira. Se eles tivessem o Novo Testamento, não estavam brigando, estavam unidos. E a gente pararia de achar que o judeu está em Cristo e o muçulmano no diabo. Porque para Deus, os dois precisam de Jesus. Nós não somos a favor nem dos judeus e nem dos muçulmanos. Nós temos que pregar Jesus para os dois, porque os dois estão fora da graça. Eu sei que é controverso isso. Nenhum dos dois tem Cristo. Mas pastor, os judeus são um povo escolhido. São, mas hoje são os dois iguais. Os dois precisam que a gente vá para lá e faça igual o apóstolo Paulo, pregue para os dois povos. Quem era a semente de Abraão? Cristo. Abre em Hebreus 7. Somente hoje é aquele dia que faz assim, ó. Estou tentando ir devagar para que você possa me acompanhar. É o desespero. Hebreus 7, verso número 4. Considera, pois como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo. Está falando do Melquisedeque, ok?
tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher, segundo a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos. Embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Por que é que você entrega o seu dízimo? Porque você acredita que existe alguém superior a você para receber ele. E acredita que tem alguém à sua frente. Existe alguém que entendeu mais. Existe alguém que compreendeu mais. Existe alguém que está um pouco à sua frente que ele precisa receber. Porque o princípio do dízimo não é você ganha para dizimar. É você tem um superior e o inferior. O maior abençoa o menor. Porque dar e receber não é graça, é lei. O pastor que não dizima, ele acha que é Deus. Porque ele não acredita que tem alguém maior que ele. E o membro que entendeu a Cristo e crê em dízimo e não dizima, ele está no mesmo princípio. Ele não acredita que existe alguém maior do que ele para abençoar a vida dele. Pegou? Pegou? Porque o princípio do dízimo é: o maior abençoa o... Isso é Novo Testamento, tá? E aí o apóstolo Paulo continua. Por que Paulo? Porque eu acredito que Hebreus foi escrito por Paulo. Se você acredita diferente, não tem problema nenhum, a gente não vai brigar. Hebreus, no versículo 8, vai dizer: aliás, ele vai completar. Aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Aqui é onde? Na lei. Ali, na graça, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, além de no dízimo, você entender que tem alguém maior do que você para redizimar, para receber aquilo que Deus está te entregando, você está testificando que Jesus está vivo. Lembra do novo e vivo caminho? Esse é o único texto em todo o Novo Testamento que escreve isso. É a única maneira de você testificar que Jesus está vivo, é dizimando. Está escrito. Ali se testifica que ele vive. Ou seja, se você não dizima, você testifica que para você ele está morto. Pegou? Não existe outro texto. Não há outro texto. Não há. E por assim dizer, que também Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Para com isso, irmão. Para, que isso é loucura. Vem 4 aqui, rapidinho. Hoje é dia de teatro, muito. Vem, Patrick, vem. Vem os 3 aqui. Vem cá. Um do lado do outro, Aqui em cima. Ó. Conta comigo. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Amém? Irmão, isso é treta. Abraão. Ficou de Abraão hoje, filho? Isso aí, glória a Deus. Estava na hora de ser Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. O seu texto, pode ler quantas vezes você quiser, vai dizer que o Levi que recolhe o dízimo, paga dízimo na pessoa de Abraão. Isso é anomalia, irmão. O Abraão em Gênesis, quando dizia em Melquisedeque, que é o texto, nem o Isaac estava nascido. Eu sei que a mente dá uma confusão para quem está chegando hoje, mas é o que a Bíblia está dizendo. Diz que o Isaac não estava nascido. O Jacó, muito menos. O Levi não estava nem em sonho do Abraão, mas de Deus estava.
quando Abraão dizima, não diz que o Levi é abençoado por Abraão. Diz que o Levi abençoou, dizimou junto de Abraão. Eu vejo uns unidos nos cérebros assim, parecendo que vai explodir. Fica aí. Mas o texto mais fantástico é o último, que diz assim: porque aquele que ainda não tinha sido gerado pelo seu pai estava no seu lombo quando foi ao encontro de Melquisedeque. Essa é a versão minha. A sua vai dizer que ele estava em Abraão. O Levi estava no lombo de Abraão, irmão. Então preste atenção. Se quando você dizima, o seu bisneto dizima junto, quando você não dizima, ele se torna não dizimante também. Não dizimista também. Respira. Respira que nós vamos começar a entrar a partir daqui. Pode sentar. Já chamo vocês de volta. Toda vez que Abraão caminhava, Abraão ouvia assim: pai, 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 porque a palavra Abraão significa pai. Mas Abraão tinha filho? Sim ou não? Tinha. Só não estavam manifestados. Eu repito, até você entender. Quando Abraão ouvia pai, Isaac não tinha nascido ainda, o Abraão já era pai, sim ou não? Você vai ter que começar a entender o que é a realidade para você, o que você vê, o que Deus vê. Porque para Deus, o Isaac já estava em Abraão. Para Deus, o Jacó já estava em Abraão. Para Deus, o Levi já estava em Abraão. Então os filhos não estavam manifestados, mas já existiam. Quando Abraão dizima, quem é abençoado? Os bisnetos. Tão abençoados que algumas gerações depois, quem recebeu os dízimos? Os bisnetos. Aquilo que Abraão dava, agora é a geração dele que faz. Os levitas eram que recebiam tudo. A minha oração hoje é que você consiga ver a sua descendência garantida em Cristo. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Pastor, são nem casados, mas já estão aí. É por isso que você tem que entender que todo o movimento da sua vida é relevante em Cristo. Todo. Volta para Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu... Vem 3 pessoas aqui, vem cá, os 3 aqui, vem cá. Os 3 que vieram, vem cá. Fica aqui, Lucão. Vou pegar você. Aqui. Não, vira pra lá. Vira pra lá. Isso. São difíceis até para teatro. A promessa foi dada a e ao seu. Então Melquisedeque vai e abençoa Abraão, sim ou não? De Abraão a Isaac, 14 gerações, conforme o texto do Evangelho. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. Da deportação à Babilônia, nascimento de Jesus, 14 gerações. 14 mais 14, 42. Guarda isso?
Então, 42 gerações após Abraão, nasce quem? Então, a primeira bênção que Deus dá para Abraão, ela atinge 4 gerações. Abraão, chega para trás. Abraão, Isaac, Jacó e Levi. A primeira bênção vai tocar em 4 gerações. Mas a palavra vai dizer que Deus dá a palavra, Melquisedeque dá a palavra para Abraão para trocar a semente. E o texto de Gálatas 3:16 vai dizer que a semente é Cristo. Então, quando Deus dá a palavra para o Abraão, ele quer tocar no Cristo. 42 gerações. 42 é o número de estações que o povo de Israel permaneceu no Egito. Quando sai do Egito, eles vão peregrinar. 42 estações, param 42 vezes, até entrar na terra prometida. Então eu entendo que 42 é o número que aquele povo que estava no Egito, aquele povo que estava desviado, ele vai levar 42 estações para entrar numa terra prometida. É por isso que Jesus não pode ser caracterizado só como uma pessoa. Jesus é um ambiente, é uma atmosfera, porque 42 gerações depois nós vamos tocar em Jesus, a semente, aquele que foi prometido. Não é só sobre uma bênção, sobre ser abençoado ou não, é uma atmosfera, uma geografia que nós entramos, uma terra prometida. Jesus não é só uma pessoa prometida a Abraão, Jesus é um ambiente prometido a nós. Presta atenção. Quando Deus abençoa Abraão, o Melquisedeque abençoa Abraão, o Melquisedeque, rei de justiça, ele abençoa Abraão, ele abençoa a semente, Cristo. Porque nunca foi sobre Abraão, sempre foi sobre Cristo. Olha o que diz a sua Bíblia em João 8, vocês ficam aqui. João 8, verso 56. Olha que texto fantástico. Para você que vai falar que o Abraão não viu Jesus. 8,56, você abriu, diga amém, João. Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia. Abraão viu o dia de Cristo. Abraão sabia que a semente era para Cristo. E se tudo se trata de Cristo, tudo. Olha o que Jesus vai falar, presta atenção. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus ficavam estressados, porque a palavra eu sou na Bíblia representa o próprio Deus. Eu sou o grande eu sou. Mas o que ele está dizendo, entre outras coisas, é: antes que o Abraão existisse, eu já existia. Cristo é antes de Abraão, antes de Gênesis 1. Cristo estava com o Pai antes da criação do mundo. E eu estava em Cristo antes da fundação do mundo. Por que você acha que ele vai te largar? Você vai conseguir fugir dele, querido? Você já estava nele antes, ele veio te resgatar para você não sair dele. Você vai conseguir fugir como? Se você abrir a sua Bíblia, e não abra agora, porque eu já preguei isso aqui algumas vezes, em Gênesis 14, você vai ver que a ordem de Melquisedeque, ela dava pão e vinho, eles ceiaram. A ordem de Melquisedeque não é estava desordenado, está ordenado. Ordem é dinastia, linhagem. Ela começou com Abel apresentando frutos de justiça. Noé também era da ordem de Melquisedeque, porque o texto do apóstolo vai dizer que Noé era um pregoeiro de justiça, pelo amor de Deus. Você acha que os maçons criaram as ordens?
Não, irmão, quem criou a ordem foi Deus, a ordem de Melquisedeque, a ordem de Abel, a ordem de Noé, Abraão, Davi, porque Davi entrou dentro do templo para comer dos pães que ninguém podia comer, mas Davi comeu. Jesus é da ordem de Melquisedeque, mas Melquisedeque é da ordem de Cristo. Eu repito, pode parecer confuso. Porque o Cristo veio morar num corpo chamado Jesus, é temporal. E Jesus morreu na cruz, amém? É por isso que você vê algumas frases falando Cristo, Jesus e depois o Jesus Cristo. Já percebeu isso? É de propósito, mas um dia eu explico isso. Então, o Jesus é da ordem de linhagem de Melquisedeque. Mas o Melquisedeque é da ordem de Cristo. O encontro, e aqui eu quero que você me ajude. O encontro de Melquisedeque e Abraão. Vem cá. As pessoas ficam no mundo procurando viagem, irmão. Viagem é Bíblia. Olha pra ele. Não, viagem é isso aqui, irmão. Isso aqui que é viagem. Você sai falando, meu irmão, que bodega é essa? Quando Melquisedeque vai encontrar o Abraão, lembra que na primeira estação abençoa 4 gerações, mas o foco é Cristo, 42 gerações depois. Então, quando Melquisedeque vai encontrar com o Abraão, o que acontece aqui é uma manifestação temporal de uma obra eterna. Porque aconteceu isso antes da fundação do mundo. Respira. Porque Deus sempre teve o propósito e o desejo de congregar todas as coisas em Cristo, amém? Então agora eu só vou trocar os nomes. O Melquisedeque é o pai e o Abraão é o filho. Então o Melquisedeque, o pai, ele vai virar para o Cristo e falar assim: filho, eu vou criar um universo para você e em você. E você vai sustentar o universo que eu vou criar. Esse universo terá o seu rosto, porque o seu rosto é a minha glória. É por isso que a palavra vai dizer que toda a terra está cheia da sua, mas depois vai dizer que nem toda a terra precisa se encher do conhecimento da sua glória, porque eles até veem a glória, mas não estão vendo o rosto do Filho. O rosto de Cristo é a glória de Deus. Enquanto eles estão aqui, abrem Colossenses 1,16, a gente vai completando. É bem que vocês vieram bonitinho hoje, né? Graças a Deus. Vocês já são feios. Viesse esculachado, então é brincadeira. Olha, Colossenses 1,16, você abriu, diga amém. Um 16. Este quem? O Cristo, o Filho, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visível, invisível, trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então o pai um dia olhou para o filho e falou: filho, eu vou criar um universo a partir de você, em você e para você. Você vai ter um universo. E filho, eu vou te dar uma esposa. Aí o filho perguntou assim: cadê ela? Aí Deus falou assim, o pai falou assim: mas para que todo mundo entenda, eu vou ter que fazer isso de modo natural. Olha para a terra agora, filho. Vamos fazer o homem. Desse homem, filho, tira a mulher dele. Olha, filho, essa mulher, ela representa a sua esposa, é tudo igual. A igreja não começou na cruz, a igreja começou antes da fundação do mundo. A esposa já estava em Cristo antes da fundação. Mas quando, preste atenção, você estava em Cristo, sim ou não? Então quando o pai está falando com o filho, vem cá, Carol, rapidinho, corre. Mano, salada. Quando o pai, chega para trás um pouquinho, entra. Quando o pai
estava falando com o filho, quem que estava escutando? Ah, irmão, você tem que viajar comigo, irmão. Quando o pai vira e fala assim, filho, eu vou criar uma esposa para você, eu vou criar tudo para você, quem estava ouvindo? A esposa. Filho, eu vou fazer filhos a partir de você. Quem estava escutando? Teve uma cena na Bíblia que Deus aparece a Abraão e fala para Abraão assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Só que a esposa de Abraão era muito velha. E acontece o que com Sara? Ela ri, é igual você quando ficou escutando isso dentro de Deus. Você começou a rir dentro dele. Você falou, meu Deus, olha o que vai acontecer comigo. Olha para onde eu vou, olha quantos filhos eu vou gerar. Olha quantas pessoas nascerão a partir de mim. Olha o meu ventre. A Sara representa essa igreja que estava escondida, escutando o pai falar com o filho. A representação de Sara é uma representação temporal daquilo que já ocorreu na eternidade. A igreja não começa na cruz, ela começou antes da fundação do mundo. Vir para o culto, para buscar uma bênção, é ser miserável. Porque você já tem ela antes da fundação do mundo. Abre em Efésios 1, verso 3. Vocês podem sentar, daqui a pouco eu chamo, se eu precisar. Efésios 1, verso 3. Diz assim, bendito, você abriu, diga amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele. Quando? Quando você foi escolhido? Fala, quando você foi escolhido? Quando? Antes do que? Da criação? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Na cruz nós fomos resgatados, porque a gente vivia com Cristo antes, vivia com Deus antes. Fomos resgatados para recuperar o que se perdeu. E o que se perdeu? O que éramos em Cristo antes da fundação do mundo. A igreja, esse evangelho não precisa só libertar bruxos, feiticeiros, drogados, pregadores. Não, nós precisamos libertar os evangélicos também. Porque eles não sabem o que Deus nos deu em Cristo. O problema é que o Espírito Santo virou algo para que você pudesse sentir coisas, mas o Espírito Santo não vem para você sentir, vem para te lembrar. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 2, verso 11. E é claro que quando você lembra, você sente, não tem problema nenhum com isso. Mas o fundamento não é você sentir algo, querido. 1 Coríntios 2, verso 11, diz assim, você abriu, diga amém. Porque qual dos homens sabe todas as coisas? Vamos ler o 10? Olha o 10. Porque Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora,
nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito vem de Deus, para que conheçamos o que foi dado por Deus gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não podemos entendê-las, porque elas se discernem apenas espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem possa instruir essa mente? Nós. Porém, temos a mente de Cristo. Você não precisa vir para a igreja para recuperar o que você perdeu, mas a sua memória eterna. Se o Espírito Santo vier em forma de fogo, amém. Mas eu preciso ver o que aconteceu antes de todas as coisas. Em cada palavra, Deus vai começar a reconfigurar a sua memória, para você se lembrar que você já estava nele. Quem tem medo de morrer, perdeu a memória de onde saiu. Porque quem recordou vai gritar: o morrer é lucro. Eu repito até você fazer conjunção com os versículos. Quem tem medo de morrer, esqueceu de onde saiu. Quem lembrou, o morrer é lucro. 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 Só que o texto de Colossenses 3, verso 10 vai dizer assim: (3:10). Se abriu, diga amém. Ouço folhas. Se abriu, diga amém. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Como me revestir do novo homem, despojando-me do velho? Nós vamos ter que começar a renunciar a sermos governados por nós mesmos. Jesus não começou a ser crucificado na cruz. Jesus começa a ser crucificado no Getsêmani, quando ele declara a Deus: seja feita a tua vontade. Despojar-me do velho homem é render-me à sua vontade. Na medida que somos renovados, somos transformados na imagem de Cristo. Como saber então se eu estou sendo renovado? Vendo que Cristo está sendo formado em nós, que Cristo está sendo visto em nós. Renovação não é voltar para a igreja evangélica. Renovação é conformação. Já não sei quem mais é, Paulo ou Cristo, João ou Cristo, Bruno ou Cristo. Isto é renovação. Renovação não é aumento de informação, ficar mais inteligente. Renovação é mudança de imagem. É eu, Bruno, sendo transformado à imagem de Cristo, e não Cristo se adequando à minha imagem. Essa é a realidade do novo pacto. O Bruno sendo transformado à imagem de Cristo, o João sendo transformado à imagem de Cristo, a Bárbara sendo transformada à imagem de Cristo. Mas como isso acontece? Quando a gente começar a abandonar, vivermos por nós mesmos, largando nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, nossas preocupações. Renovação é conformação a Cristo. E como ser conformado a Cristo? Hebreus 10, 20 é o último texto de hoje. E nós vamos ter um ambiente de oração poderoso hoje. Hebreus 10, 20, ele vai trazer um texto famoso, simples, mas que ele nos ensina uma verdade eterna de Deus, profunda. Porque, vamos ler o 19, para a gente só pegar o contexto. Hebreus 10, verso 19, você abriu, diga amém.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Lembra que só poderia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote, mas agora o apóstolo vai falar: tenha intrepidez, entra, se atreve a entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Olha para mim, o que era o véu? Existia o véu para entrar no santo e o véu para entrar no Santo dos Santos, amém? O véu separava o átrio do santo e o santo dos santos. E no Santo dos Santos nós tínhamos a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote. Eles entravam até com um sininho, uma cordinha, porque se parasse de responder, puxava, porque ninguém podia entrar lá, morria. Amém? Vocês conhecem o texto? Então eles entravam lá com o sininho. Se parasse de balançar o sininho, irmão, tinha que puxar, porque estava morto lá. Porque na presença de Deus ele não podia entrar sem ter sacrificado. É toda uma história do Velho Testamento. Agora Jesus fala que agora a gente tem que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aonde? Para se comunicar com Deus, com a presença de Deus, que é onde Deus se manifestava, dava a direção e tinha comunhão. Então agora ele diz: tem intrepidez, entra pelo novo e vivo caminho. Por quê? Existia um caminho que entrava. O átrio conduzia ao santo e o santo dos santos, cercado por véus. Então, para entrar no Santo dos Santos, eu tinha que passar pelo véu. E o texto é fantástico, ele fala assim: um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu. Olha o véu de novo. Mas qual é o véu do novo pacto? A sua carne. Então, quando Jesus escolheu ser crucificado, o que se abriu nele foi um caminho, uma porta. Por isso que ele disse: eu sou a porta, entra por ela. Então ele diz: eu sou a porta. Você vai entrar por essa porta e você vai ter um novo e vivo caminho. Isso é o véu para eles, isto é a sua carne. Então a carne de Jesus era o véu do Velho Testamento. Tanto é que diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Os judeus ficaram com o véu do templo. Mas para nós, segundo o apóstolo Paulo, esse véu é o Jesus sendo crucificado na cruz. A carne de Jesus era o véu. Olha para mim. Deus não rasgou o véu para você entrar. Deus rasgou o véu para ele sair. Para que todos tivessem acesso. E ele diz: agora, ao entrar por esse corpo de Cristo, que não estava no tabernáculo, lembra disso? É por isso que Deus saiu. Não estava lá. Ao entrar pelo corpo de Cristo, que não estava no tabernáculo, nós achamos um novo caminho, um vivo caminho. A carne precisava ser aberta, o véu, o corpo de Jesus. Um dia Jesus chamou os seus discípulos e perguntou assim: quem que eles estão dizendo que eu sou? Lembra disso? Aí ele falou assim: uns dizem os profetas, outros João Batista. Aí ele pergunta assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação fantástica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no... Mas quando Jesus morreu e a carne se rompeu, um soldado romano fala uma frase: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Porque quando rompeu a carne, qualquer um pôde ver que era o Cristo ali. Quando se rompeu, seja feita a sua vontade, qualquer um pôde ver que era o Cristo. Sabe o que você precisa hoje? De um Getsemane e de uma cruz. Porque a única maneira que as pessoas vejam Cristo em você é romper a carne, é romper sua vontade, é romper seus desejos. Porque não existe conformação moral, não existem hábitos que você tenha que criar. A única maneira de ver Cristo
É rompendo a carne. É rompendo a carne. Porque por trás dessa carne estava o Cristo. Até que ele chegou à cruz, os demônios o conheciam, mas as pessoas não o conheciam. Os demônios, ele ia expulsar um demônio, os demônios falavam assim: o que você veio fazer aqui? Ele falava: eles não sabem. Eles têm problema, eles não sabem. Os demônios viram a Cristo dentro do Jesus, mas a carne impediu a população de ver o Cristo dentro dele. Mas quando ele morre, qualquer soldado romano pôde identificar que ele era o Cristo. Qualquer soldado romano pôde ver o Cristo por trás da carne. Até hoje é assim. O que impede que as pessoas vejam a Cristo em você? O véu. Isto é, a sua carne. Se ele não fosse crucificado, o Cristo não seria visto. Ser crucificado, romper nossa carne, nosso ego, nossos desejos, nossos achismos. Eu morro com a frase de falar assim: eu sei o que Deus quer, mas eu não consigo fazer. É tão triste que as pessoas vão continuar tendo que olhar para você em vez de olhar para o Cristo. Você passa a ser uma expressão errada de Cristo na terra. É tão triste quando eu escuto falar: mas eu sei até o que é certo, mas eu não consigo. As pessoas vão ter que continuar convivendo com você, com as suas boas palavras, e algum dia vão se perder nelas. É isso que a igreja tem adotado na sociedade. A igreja se negou a renunciar a si mesma, a romper sua carne. O louvor pode subir. Renunciamos, Senhor, ao governo da carne para que Cristo seja visto. Renunciamos, Senhor, ao governo da carne para que Cristo seja visto. Renunciamos aos nossos sonhos, aos nossos planos, aos nossos pensamentos para que Cristo seja visto. Renunciamos. Deus, que o véu se rasgue, para que as pessoas possam nos voltar a nos chamarmos de cristãos, não porque nós frequentamos uma igreja evangélica, mas porque nós nos parecemos com Cristo. Que nós possamos ser voltados a ser chamados de cristãos, não porque nós frequentamos uma igreja, mas porque nós nos parecemos com Ele. Acredite se você quiser, mas algo sobrenatural se abriu aqui hoje. Hoje eu quero fazer um chamado para quem já sabe que é abençoado, mas que precisa que Cristo seja visto. Precisa abandonar suas vontades. Eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo que você está desviado, não. Eu estou dizendo que tem áreas da sua vida e coisas que você não está deixando Cristo opinar, que estão impedindo que Ele seja visto, irmão. E nós precisamos que Ele seja visto. As suas decisões só demonstram o quão cheio de terra você está, o quão terreno você está vivendo. E que você é o único responsável por desgraçar a sua casa. Muda hoje. Porque Deus escolheu antes da fundação do mundo, não foi para você fazer a sua vontade, foi para que Ele seja visto. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta.
que pode parecer ruim num primeiro momento. Mas existem coisas da sua vida, opiniões, desejos, atitudes que você quer tomar, que você sabe que Deus pensa diferente, ou que você não está demonstrando e não consegue que Cristo seja visto em algum momento. Responde para Ele, tem ou não tem? Pergunta, responde agora, sim ou não? Responde. Responde, sim ou não? Tem, não tem. Se tem, dá a mão para Ele. Se Ele tem algo que precisa abandonar hoje, largar hoje, para que Cristo seja visto, opiniões, desejos, vontades, dá a mão para Ele, dá a mão para Ele. Dá a mão, só dá a mão, dá a mão. Dá a mão para Ele. Dá a mão. Isso, dá a mão e levanta, dá a mão e levanta. Não para não. Dá a mão e levanta. Dá a mão e levanta, dá a mão. Pergunta de novo. Fala assim, existem coisas na sua vida que você precisa abandonar? Desejos, vontades, sonhos. Existem coisas que estão bloqueando que Cristo seja visto? Dá a mão para Ele, dá a mão para ela, dá a mão. Se sim, dá a mão. Se deu a mão, vem cá na frente. Vem cá. Vem cá na frente, vem cá pertinho. Isso. Vem cá. Isso, traz ele, traz ela. Isso. Vem cá. Isso. Se a carne não morrer, Cristo não será visto nessa geração. As pessoas falam assim, mas pastor, as pessoas não querem Cristo. Não querem ou não estão enxergando? Porque tem muita carne quem está pregando. Não querem ou não estão enxergando? Porque tem muita carne quem está ministrando. Pastor, meus pais não se converteram, minha família, minha mãe, meus amigos, eles não querem a Cristo. Será que eles não querem ou estão vendo véu? Tem muita carne. Muita carne. Esse texto que eu acabei de falar é o mesmo texto de Gálatas 2. Que já não vivo eu. Se você ainda vive, ninguém vê Cristo. Eu sei que pode parecer pesado, mas eu tenho que falar. As suas opiniões, os seus desejos, os seus sonhos são a desgraça da sua geração, dos seus filhos, dos seus netos. Por que, pastor? Porque eles vão ver você opinando errado, fazendo errado. E não adianta chorar. Você é a contaminação da sua própria casa, ou o Cristo da sua própria casa. Será que você tem coragem de orar hoje? E falar com Deus e falar, Senhor, já não vivo eu. Será que você consegue pedir perdão por ser guiado por seus desejos? Pelos seus traumas? Fala para Deus, fala, Senhor, abre minha carne hoje. Mas fala com vontade, irmão. Porque não é que Cristo vai vir, é que Cristo já está. Deixa Deus romper você hoje para Ele se manifestar. Vai doer? Vai, mas doeu na cruz também. Deixa doer. Para de chamar até que tu venhas. Como se Ele não tivesse. Deus espera por uma geração que esteja disposta a morrer à sua carne, para que Ele possa se manifestar. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore e fala, Senhor, retire isso de mim.
Fala, Senhor, retira de mim. Mas fala você, irmão, ninguém precisa orar por você não. Ora você e fala, tira. Eu sei que a vontade está errada, então arranca. Eu sei que o desejo está errado, então arranca. Da lei da morte, entregue a ti estou, Senhor. Graça e verdade decretou e eu me prostro diante de ti. Eu renuncio minha vida por ti, pois não há nada que tenha valor como grande eu sou, como grande eu sou. Eu me rendo, eu me rasgo e desfaço pra que tu vivas em mim. Abandono tudo que sou como odre novo pra ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rasgo, me desfaço. Aquele soldado romano, ele viu uma lança em Jesus. E aí sai água e sangue, ali nasce a igreja. Essa lança simboliza, entre outras coisas, a espada de Deus, a palavra de Deus. Irmão, quando a palavra entra, ela vai te rasgar até que ele seja visto. Irmão, pra cá. A única certeza que nós temos é que quando a palavra entra, o Cristo tem que sair, querido. O Cristo tem que ser manifesto. Quando a palavra entra, não tem como a carne resistir. Tem que abandonar a carne. Tem que abandonar a carne. Tem que abandonar a carne. Tem que se permitir ser rasgado. A única certeza que nós temos é essa, querido. Quando a palavra entra, as suas vontades não importam. Os seus desejos não importam. O seu querer não importa. Porque Cristo tem que sair. Cristo tem que sair. Cristo tem que ser manifesto. 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 Abra mão dos seus desejos. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Eu me rendo, eu me rasgo, me desfaço pra que tu vivas em mim. Abandono tudo que sou como odre novo pra ti, Senhor. Você que está aí atrás, você entenda que isso é para você também, querido. Há uma geração com dores de parto. Porque as dores de parto manifestam o Cristo. Há uma geração sentindo dores de parto. Porque Cristo está sendo manifestado. E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. A glória não é álcool, a glória é Cristo. A carne vai doer. Pastor, qualquer um se ofende. Não, eu não posso ser ofendido. Porque ao ser ofendido, eu demonstro uma outra imagem que não é a do filho. Qualquer um pode mentir. Não, não, não. A carne impede que Cristo seja visto.
de propósito. O céu já desceu. E você continua cantando como se ele não tivesse. Só que agora eu tenho que externar esse Cristo dentro de você. Não é sobre o céu descer, é sobre o Cristo ser visto. Mas para isso, vai ter que romper a carne. 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 Vai ter que romper vontades. Vai ter que romper desejos. Vai ter que romper sua vida. Vai ter que romper. Vai ter que romper. Vai ter que romper. Vai ter que romper. Os seus desejos não me importam. Sua vida não me importa. O que você fala não me importa. O que você sente não importa. Só o que importa é que Cristo seja visto. Que o 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 Cristo seja visto. Os oficiais me ajudem. Olha aqui. Os diáconos da igreja. Ora e profetiza que o Cristo seja visto. Que o Cristo seja visto. Que o Cristo seja visto. Rompe a carne. Rompe seus desejos. Rompe, 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 rompe. 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 Isso. Chama para fora. Chama para fora. Chama para fora. A declaração de Gálatas 2:20 precisa ser real, precisa ser verdadeira, até que ele seja visto. A atmosfera já